Então, chegamos agora a esse tema, ao tema da criação, que é a pergunta de número 15. E eu gostaria de convidar qualquer um dos irmãos que tenham aí o Catecismo Maior, que possa ler a pergunta número 15 e a resposta, por favor. Pergunta de número 15. Que é a obra da criação? Resposta. A obra da criação é aquela pela qual Deus, pela palavra do seu poder, fez do nada o mundo e tudo quanto nele há, para si no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Uhum. Ok, muito obrigado, Caleb. Então, vimos aqui sobre a obra da criação. Alguns textos que podemos considerar, e vamos mencionar aqui rapidamente, e depois fazemos alguns comentários à luz desse texto, dessa pergunta e dessa resposta, tá bom? Então eu convido qualquer dos irmãos também que esteja a postos aí com a Bíblia, a abrir em Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis 1, 1. Quem achar pode ler. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo, a escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Uhum. Ok. Também quero dar boas-vindas a Sabrina, que também está participando do grupo, agora percebi. Seja muito bem-vinda, tá, Sabrina, a esse grupo de estudo do nosso catecismo maior, né, do Westminster, tá? Nós, então, falando sobre a criação, Gênesis capítulo 1 é o registro da criação. E todo o capítulo 1, na verdade, vai falar sobre o processo da criação, como Deus criou todas as coisas. E a Bíblia nos mostra Gênesis como um livro histórico, não como um livro fantasioso, como, enfim, contos ou alguma coisa assim, mas é histórico. E se nós tirarmos a historicidade de Gênesis, nós simplesmente acabamos com toda a Escritura. Nós vamos ver referências, tanto no Novo Testamento, em outras passagens do Antigo Testamento, mesmo na boca do Senhor Jesus Cristo, fazendo referência a Gênesis e os escritos de Moisés como sendo livros históricos, tá? E nos diz aqui que Deus, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E então toda essa narrativa nós não vamos esmiuçar, né, em cada dia agora o que Deus fez, o que Deus estava fazendo, mas basta entendermos que há uma situação em que os evolucionistas ou os defensores da teoria do Big Bang falam que o mundo foi formado por uma grande explosão e que todas as coisas veio num processo evolutivo. Nós, no entanto, nós cremos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Depois nós podemos comentar um pouquinho sobre essa situação, né? Tipo, fazer perguntas e questionamentos entre os dois posicionamentos, tá? Criacionismo e o evolucionismo. Vamos ler também, ainda dentro dessas referências bíblicas, Hebreus, capítulo 11, verso 3. Novamente, quem achar pode ler, por favor.
Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Uhum. Ok, obrigado, Caleb, novamente. O universo criado do absoluto nada. Então, no hebraico, a ideia lá é que Deus criou, né, simplesmente do nada, simplesmente dizendo haja, e começou a haver. Não nos fala ou não há nenhum indício de que Deus está pegando alguma matéria pré-existente e transformando a matéria pré-existente em uma outra coisa ou simplesmente mudando ou transformando. Mas simplesmente Deus trazendo à existência tudo aquilo que hoje há do absoluto nada. Quer dizer, nós sabemos que quando nós falamos aqui o ar não tem nada, na verdade tem. Né? Tem ar com oxigênio, H2O, mas a criação não pega absolutamente nada pré-existente e um nada absoluto. E Deus simplesmente cria todas as coisas do nada. Tá? Então, não foi formado, o mundo não foi formado de matéria pré-existente. E Provérbios, capítulo 16, verso 4. Novamente, quem achar pode ler. O Senhor fez tudo para ser certos fins, e o fim dos maus e a desgraça. Uhum. Lembrando que em todo o processo da criação de Deus e em todas as ações de Deus, ele não há nada que Deus faça sem nenhuma razão ou sem nenhum propósito. Só saindo um pouquinho, fazendo uma certa digressão aí do assunto que nós estamos falando sobre a criação, lembrando que até o infortúnio que nos acontece, ele tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito. Portanto, desde o menor dos fatos que nos cercam e que acontece conosco, ele tem um propósito. Nos ensinar, nos corrigir, nos instruir, enfim, nos exortar, nos disciplinar. Pode ter certeza, meus irmãos, que não há absolutamente nada que aconteça sem que tenha um propósito específico e um propósito de Deus. Nós não podemos atingir, nós não podemos conhecer e entender perfeitamente tudo aquilo que acontece, mas sabemos que não há nada que aconteça por acaso. Nós repudiamos a ideia do Deus chamado sorte ou azar, né? Como se aconteceu por sorte ou aconteceu por azar, mas nós cremos num Deus da providência. Isso tem tudo a ver com o nosso tema, a providência de Deus, né? Na criação e na providência geral. E todas as coisas foram feitas para um determinado fim. E a criação também, toda a criação foi feita com o propósito para glorificar o seu nome e para a honra e glória de si mesmo. Então, devemos entender isso. E aí nós vamos compreender também aquela pergunta que é feita no breve catecismo: qual é a razão da existência humana? Qual é o fim principal do homem? A finalidade da existência humana? E aí nós vamos perceber que Deus, ao nos criar, ele nos criou com um propósito. E quando nós cumprimos esse propósito, nós seremos felizes por cumprir o propósito existencial, que é dar a Deus toda a glória e de nos alegrarmos e nos contentarmos na pessoa de Deus. Tá? E, por fim, mais um outro texto, antes de passarmos aos comentários. Apocalipse, capítulo 4,
verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ok. Por causa da sua vontade foram criadas. Uma pergunta que nós fazemos e encontramos a resposta no livro, a Epístola de Paulo aos Efésios, é que Deus ele tem um conselheiro. Parece estranho, mas Deus tem um conselheiro que o aconselha. E o conselheiro de Deus é a vontade dele. É mais ou menos assim, eu quero fazer isso, então eu faço. Né? Nós não podemos fazer dessa maneira. Nós temos vontades, mas não temos o poder para realizá-las, né? Na sua plenitude. Às vezes coisas mínimas. Os nossos planos, os nossos desejos, a nossa vontade é frustrada pela nossa incapacidade de trazer à existência aquilo que nós desejamos. Para Deus, não. Deus, o que Ele deseja, Ele faz a coisa acontecer. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos ou dos teus desejos podem ser frustrados. Diz o livro de Jó, tá? Capítulo 42. Então, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E Deus criou todas as coisas para o seu próprio louvor, para a sua própria glória, para o seu próprio deleite. E foi feito também pela sua própria vontade. Então, alguns comentários que eu gostaria de tecer em relação a esse tema quando nós falamos sobre, lá na resposta, a obra da criação é aquilo que Deus realizou no princípio. Nós estamos dizendo e afirmando que o universo não é eterno. O universo ele teve um início. Ele não é algo que existe desde sempre, mas ele é algo que veio à existência em um determinado momento e que ele veio à existência, o universo, pela vontade de Deus. Deus quis criar o universo. Então, dentro da eternidade adentro ou para trás, né, onde Deus sempre existiu, em algum momento dessa eternidade, lembrando que Deus ele é atemporal e, portanto, tentar dizer quantos anos, milhares de anos, milhões de anos, bilhões de anos, para nós. Mas sendo Deus atemporal, o salmista vai dizer que um dia como 1000 anos como um dia, mas lembrando que essa frase, né, um ano como 1000 dias como um ano, é simplesmente uma frase de efeito para dizer Deus não é limitado ao tempo. Poderíamos dizer 1 bilhão de anos é como um dia e um dia como 1 bilhão de anos. Seria indiferente, porque a ideia é que Deus não está limitado ao tempo. E que nós sim, nós estamos limitados, né? Mas quando falamos então do universo, por mais antigo que seja, por mais registros fósseis que tenham, que fazem uma datação tão antiga, mas isso ainda é nada diante da presença de Deus. E outra, a Bíblia afirma que, ao dizer no princípio, é que o universo não é eterno, que ele teve um início. Isso é algo importante, tá? Geralmente, os defensores da teoria do Big Bang dizem que o universo teve início com a grande explosão. Então, eles não conseguem dizer de onde veio essas partículas atômicas e como é que elas realmente se encontraram num espaço quase que infinito e como é que, de fato, isso veio a acontecer. De onde vieram essas matérias pré-existentes ou como que aconteceu? Simplesmente o uso da fé. E eu digo que o cientista ele tem tanta fé quanto o maior dos religiosos.
Porque enquanto eu digo, como religioso, crendo que Deus criou todas as coisas, digo que Deus criou, o cientista, o que pelo menos faz essa afirmação, ele tem que necessariamente crer naquilo que ele está dizendo, porque ele definitivamente não pode provar, né, que o mundo surgiu de uma grande explosão e sem dizer de onde vieram essas partículas atômicas para dar essa grande explosão. Então, o universo tem um início, ele não é eterno. Também, ao dizermos no princípio, né, nós estamos também dizendo que não somente o universo teve um começo, mas também que deve a sua existência a Deus, a pessoa de Deus. Deus é que criou o universo. Ele é o grande, eu vou usar essa palavra, quem usa geralmente essa frase, são os maçons, Deus é o arquiteto do universo, mas de certo modo ele é que arquitetou, planejou, executou. Deus ele é o grande construtor, ele é quem estabeleceu todas as coisas, dando ordem a todas as coisas. Portanto, as coisas não estão aleatoriamente ou elas foram se ajustando por si só num processo indefinido aí de acontecimentos até se ajustar ao mundo como se encontra agora. Mas Deus fez o universo, o mundo, exatamente como nós encontramos agora. Deus fez os céus, a terra, Deus disse, haja luz, Deus disse, haja os animais do campo, os animais marinhos, Deus disse, haja também o homem, Deus cria o homem, Deus criou as árvores e todas as coisas. E lembrando para aqueles que dizem, nossa, mas o mundo ele é tão antigo. Eu só digo o seguinte, um cientista cristão brasileiro, Lourenço, esqueci o sobrenome dele, acho que Adalto Lourenço, exatamente, Adalto Lourenço, ele diz o seguinte, nada impede de Deus ter criado, à luz das Escrituras ou de Gênesis, criar o mundo com uma aparência de idade. Em outras palavras, quando ele cria Adão e Eva, ele não criou lá um bebezinho, um feto, um gameta, né, que foi se desenvolvendo, mas ele cria um homem feito. Ele não plantou uma sementezinha que começa a germinar, ele já tem árvores frutíferas no jardim. Portanto, embora a árvore ali que Deus criou só tinha horas ou dias de existência, mas ele já estava dando frutos, com aparência de idade. Nós sabemos também que o Sol, ele é uma estrela de quinta grandeza. Tá? Ou seja, aparentemente já é uma estrela meio envelhecida. E é exatamente necessário para a existência humana aqui na Terra. Se ele fosse, imagine, uma estrela de primeira grandeza. E também, olhando para trás, fazendo uma retrospectiva, fazendo o inverso da evolução, até que a estrela chegasse a ser uma estrela de quinta grandeza, todo cientista sabe que o Sol está perdendo massa solar. Ano após ano, ele está perdendo massa solar, ao ponto de que a afirmação é que um dia o Sol vai se apagar. Ou ele vai se enfraquecer de maneira que a Terra não vai receber tanta luz e tanto sol e tanto calor, e a Terra vai sofrer com talvez um congelamento aí, sei lá. Mas perceba, se a Terra, se o Sol ele tinha um tamanho, né? E lá há bilhões de anos ele vai perdendo massa, perdendo. E é claro, podemos dizer que quando ele estava na sua, sei lá, no seu ápice, seria impossível haver qualquer tipo de vida na Terra, porque o Sol aqueceria tanto a Terra que não daria condições, né? Porque ele estaria tão próximo da Terra. Mas são questões. Então, quando Deus criou os céus e a Terra, uma coisa que a gente precisa colocar na mente é que ele criou com uma aparência de idade. Então, Adão tinha dias de idade, mas ele era um homem feito.
com habilidades, né? E, enfim, depois se uniu à sua mulher, Eva, era um casal, né? Já completamente maduros para a reprodução e tudo mais. Então, percebam que Deus criou o mundo lá no início com aparência de idade, tá? E o universo, então nós podemos dizer que o universo não existiu por si mesmo à luz das Escrituras. Portanto, o universo deve a sua existência a Deus e podemos chegar à conclusão, então, que o universo é dependente de Deus. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que Deus é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Deus, então, continuamente, ele está fazendo a manutenção, a preservação da sua criação. Não só dos seres humanos, mas de todas as coisas. Jesus, ele vai dizer que Deus é quem veste os lírios dos campos. Jesus vai dizer que é ele quem alimenta os passarinhos, os pardais, que embora tão insignificantes em termos de preço, né? Ninguém comercializa pardal porque não tem preço comercial, não vale a pena. No entanto, o Pai Celestial as sustenta, as alimenta. Então perceba que Jesus ele vai identificar dizendo, ao falar do lírio do campo, ao falar dos pardais, e ele vai dizer, Deus é o sustentador de todas as coisas. Então, todas as coisas são dependentes de Deus. Tá? Então, todas as coisas dependem de Deus. E, consequentemente, também devemos entender que toda a tentativa de os homens, as nações, os povos, viverem de uma forma independente de Deus, elas primeiramente são tolas. O homem acha que pode viver independentemente de Deus. São pérfidas essa tentativa. Eu não preciso de Deus. Mas ele não precisa de Deus, mas se Deus não der vida para ele, ele não tem vida. Todos nós somos testemunhas que ninguém aqui se pluga numa tomada da vida para sermos energizados como nós energizamos os nossos telefones celulares aí, né? E vamos dando uma carga de energia e ela vai, assim, nós estamos fazendo. Nós não fazemos isso conosco mesmo. Quem está dando essa vida para nós? E a Bíblia vai dizer que é Deus que está nos dando a vida. Ele que é autor da vida e ele nos dá a vida. Também devemos lembrar que o salmista vai dizer que os nossos dias estão contados. Ou seja, o tempo da nossa peregrinação aqui na Terra, e isso é para todos, está contado. Deus, ele determina o tempo da nossa existência aqui. De maneira que, novamente, Jesus vai dizer, nós não podemos acrescentar um côvado, usando essa medida, né, antiga, mas para dizer, nós não acrescentamos um dia ao curso da nossa vida e nem podemos diminuir um dia ao curso da nossa vida. Tá? Nós vamos viver exatamente o exato momento, período de tempo determinado pelo Altíssimo. Nós não viveremos além nem aquém. Tá? É uma coisa que o salmista vai dizer, esse conhecimento é demais para mim, mas é o que a Bíblia nos ensina. Tá? Então, a tentativa de viver independentemente de Deus é uma tentativa tola. Se nós somos criados por Deus, Deus é que nos sustenta e sustenta toda a obra da sua criação. E ao dizer também que Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há, também está nos ensinar
que Deus é totalmente independente do mundo. Deus não precisa do mundo para ser Deus. Deus não precisa do mundo para a sua existência. Se todos os homens se rebelarem contra Deus e não quiserem adorá-lo, cultuá-lo, exaltá-lo, magnificá-lo, Deus não vai perder absolutamente nada. Deus vai continuar sendo Deus. Deus ele não perde glória e majestade porque o homem, a sua criatura, se recusa a adorá-lo como tal. Deus continua sendo o Deus glorioso e exaltado. Então ele não precisa nem do nosso culto. Ele não precisa de nós, no sentido de se afirmar como Deus. Se nós reconhecemos Deus como Deus, nós é que somos beneficiados. Não é Deus que ganha alguma coisa com isso. E se nós não o reconhecemos como Deus, Deus não perde nada. É nós que perdemos tudo. Tá? Então, Deus ele é totalmente independente do mundo. Tá? Ele criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. E ele não depende do mundo. Também, ao considerarmos sobre a obra da criação, precisamos pensar sobre qual o objetivo. O objetivo de Deus com a obra da criação. Deus criou todas as coisas para si mesmo, para o louvor da sua glória, para manifestar a sua própria perfeição, glória, poder, onisciência, onipotência, seus atributos santos e perfeitos. Deus revela. Eu fico admirado ao ver a obra da criação. Só que quando nós olhamos a obra da criação, há como um véu posto nos olhos do homem natural. Ele não consegue ver Deus. Mas o dia que ele tem os seus olhos abertos e vê a obra da criação e consegue ver a mão de Deus, ele fica extasiado, fica admirado, fica absorvido pela maneira como Deus se revela através da criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som, porém por toda a terra se ouve a sua voz. Deus, ele proclama. Posso citar vários momentos, mas 2 momentos para mim muito marcantes de ver assim a obra de Deus e ver a criação de Deus e ver a mão de Deus mesmo. Num dia quando havia ainda aquela revista Manchete, dá uma reportagem especial sobre o desenvolvimento do feto dentro do útero materno. E vai falando lá cada dia. Então, eram imagens, cada folha era uma revista, para quem lembra, grande, né, maior do que as páginas da Veja, né, isto é, eram um pouquinho maiores, e cada página mostrava o período gestacional, o desenvolvimento, essas coisas assim. Eu fiquei, assim, tão maravilhado de ver como que Deus fez isto. Eu vi a mão de Deus. Isso não é possível, isso não é uma coisa... Isso só pode vir de uma mente, não vou nem dizer mente brilhante, é uma mente divina mesmo. E em outra ocasião, quando estava com a família visitando Foz do Iguaçu, ver as cataratas lá do Iguaçu, eu fui tomado por um sentimento de pequenez e da infinita sabedoria de Deus e da glória de Deus. Para mim foi muito emocionante. E uma terceira ocasião,
foi na obra quando Deus, pela sua graça, me salvou, me transformou. Eu saí da escola dominical, onde estava sendo... reconheci que eu era pecador e Jesus era meu salvador. E eu olhei para o jardim, né, da igreja, era algo tão maravilhoso, era algo fenomenal. Interessante que eu sempre via aquele jardim e sempre via aquelas flores, mas naquela ocasião eu via a mão de Deus. Tá? Então, o objetivo de Deus em toda a sua criação é se manifestar mesmo. Só que nossos olhos estão tão cegados para a realidade, nossos, eu digo assim, da humanidade como um todo, que não consegue ver. No entanto, Deus se faz revelar pela sua obra da criação. Tá? Eu falei já bastante, ainda tem questões aqui, comentários a fazer, mas eu gostaria de deixar um espaço, se alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão. Pastor, Sim, peraí. o senhor falando, eu lembrei dessa questão, é porque eu estava pensando um dia desse nisso, aí, assim, para o cientista, sim, ele, que ele não deve se intrometer em questões metafísicas, né? Porque a questão a ciência é a ciência, normalmente é ciência natural, ela é uma ciência de descrição da natureza, então ela é materialista. Na questão assim do cálculo, né, da descrição, não que a ciência seja por si mesma materialista, mas que ela prioriza a questão do cálculo, da descrição, e pro cientista que ele acaba se deixando levar por isso, ele esquece das verdades eternas e foca muito no pó, ele acaba extrapolando algumas coisas. Então, pro cientista ímpio, faz todo sentido o Big Bang, a evolução, porque ele tirou Deus da equação. E ele vai ter que colocar alguma coisa no lugar de Deus para preencher essa lacuna. Ele vai ter que colocar uma explosão, ele vai ter que colocar milhões e milhões de tempos que se chocam em acasos, em coisas, em um caos. Então, quando se tira Deus da história, vai acabar voltando, nem que eu não queira, pro uma espécie de paganismo. Porque eu estou dizendo que a ordem pode vir do caos. Eu não preciso de um Deus ordenador e criador, porque o caos pode originar a ordem. É que nem os antigos gregos e tal lá. Então, o verdadeiro cientista é aquele que crê em Deus. Aquele que sabe que Deus, ele fez todas as coisas. E continua fazendo, né? Porque Cristo fala que meu pai trabalha até hoje. Ok. Alguém mais gostaria? Sim, Alan. Assim, que nem o cara falou, os cientistas, eles estudam bastante, eles apresentam muitas teorias, né? Mas eu vejo assim, pastor, eu não vejo que eles estão errados, por exemplo, na teoria do Big Bang. Na verdade, eles dizendo e afirmando que a Terra ela veio a partir do Big Bang, na verdade eu acredito que eles estão até afirmando a existência de Deus. Porque, tipo assim, pode ser a forma usada que Deus usou para construir a Terra, entendeu? Foi um meio. Eu vejo assim, eles afirmam da forma, que nem tipo uma planta, para a criação da planta, para a geração de um feto, entendeu? Tudo ela vem a partir de células, entendeu? De átomos. Então, eu acredito assim, pode ter sido a maneira que Deus usou para criar. Alguém mais? Alguém quer responder essa questão também? Ou...
Hoje não estão os nossos teólogos aí, o Vladimir e o Francisco, né? Então, mas os irmãos podem participar. Sempre lembrando que, à medida que nós participamos, também aprendemos mais. Boa noite, pastor. Boa noite. Eu queria só lembrar aqui que uma vez o senhor comentou a respeito do cientista, que antigamente o cientista não era igual os cientistas de atualmente, né? Antes eles procuravam saber de que forma Deus fez tudo isso, né? Uhum. A complexidade com que Deus fez a criação e tudo mais. Eu estava vendo um artigo que estava falando, eu não sei o nome do cientista, mas era mais ou menos Stephen Hawking, coisa assim. Que ele era, né? E no final da vida dele, alguns falavam que ele não poderia dizer que Deus não existia. No fundo, ele sabia que Deus existia, mas ele não queria era falar que Deus existia, né? Porque até então, toda a teoria que ele tinha antes ia cair por terra. Então, é meio complicado essas ideias deles aí, depois eles ficam até envergonhados de admitir, né? Pode ser, pode ser. Prefiro não dizer que ele chegou a essa conclusão, não, e não quis voltar atrás, porque eu particularmente eu desconheço se ele chegou a essa conclusão mesmo e o orgulho não permitiu que ele voltasse atrás. Mas, de qualquer maneira, há uma tendência de o ateu, o cientista, ele adotar como filosofia ou ideologia o ateísmo. E parece que os cientistas modernos realmente eles saem numa cruzada para tentar desacreditar a existência de Deus e dizer que é incompatível ciência e Deus. Mas realmente, grandes cientistas do passado, eles eram cientistas porque realmente eles acreditavam na existência de Deus e queriam entender, através da observação, da pesquisa, das análises e tudo mais, como é que Deus criou todas as coisas. E o que nós podemos fazer como administradores, e que Deus concedeu isto aos homens, para administrar e nós temos também um poder, não criador, mas um poder criativo. Isso foi um dos atributos dados por Deus aos homens. Pode perceber, nenhum animal constrói aí casas, constrói sistema de transporte, sistema de comunicação, mas o homem ele consegue criar estas coisas e evolui cada vez mais. Mas, respondendo à questão do Alain, eu não penso, Alain, que Deus poderia ter feito através de uma grande explosão e que isso não passa de uma teoria, tá? Nunca foi provado. Na verdade, até onde me lembro, lá no subsolo, uma determinada região da França, que parece que pega inclusive um pedaço de um outro país lá, eles fizeram um acelerador de partícula atômica que tem 13 quilômetros de diâmetro. E no início do século agora, ano 2000, 2001, não tenho bem certeza, uma questão de ver, eles fizeram a aceleração de partículas, depois de terem construído, né, esse acelerador de partículas, e para que pudessem reproduzir o Big Bang, ou seja, o encontro de partículas atômicas. E eu lembro que
havia uma certa expectativa do que iria acontecer. Será que iria criar um microcosmos com pequenos planetas? O que sairia dali? E também havia um certo temor, o temor de criar um buraco negro, né? E esse buraco negro engolir, inclusive, a Terra. É possível? Bom, de acordo com os estudos dele, tudo era possível. Então, mas enfim, mesmo correndo o risco de se criar um buraco negro que engolisse a Terra, eles assim mesmo vamos para o desafio. Até porque, lembrando o que estava em jogo, imaginou que eles criassem alguma coisa, um microcosmos, eles iam dizer no dia seguinte: matamos Deus. Nós provamos que Deus não existe, que realmente não é mais teoria do Big Bang, é agora a lei, né? A confirmação de que o mundo surgiu de uma grande explosão. E então, sim, Caleb. Você me lembra aí, não matamos Deus, mas ele podia no outro dia dizendo, somos deuses. Também, não só matamos, mas assumimos o lugar de. Então, perceba, isso aconteceu, isso é fato. Tá? E então, o registro das Escrituras não nos dá a entender que Deus, usando alguma matéria pré-existente, tanto é que Hebreus vai dizer exatamente isso. O universo criado do nada. Né? E não formado de matéria pré-existente. Simplesmente Deus disse, haja e houve. Haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja peixes, né? Seres marinhos, houve. Seres aquáticos, né? Seres voláteis, as aves, os animais terrestres, as árvores. Então Deus ele não nos dá um indício de que a metodologia aplicada por Deus foi aquilo que os cientistas hoje dizem. Mas simplesmente Deus falou e a coisa veio à existência. Tá? E Deus não nos dá a ideia também que Deus usou isso para criar aquilo que ele tinha como intencionalidade. Então, eu vou dizer, haja uma explosão e da explosão surja isso. Não. A ideia é que ele já faz a coisa pronta e acabada. Tá? Então, é esse a nossa confiança, aquilo que nós podemos inferir das Escrituras Sagradas, daquilo que nos fala Gênesis ali no capítulo 1. Tá? Não sei se há mais alguma questão, alguma pergunta. Só lembrar. Ok. Então, lembrando também que a ideia lá no original hebraico é que não foi através de um período de intervalo, tipo assim, Deus criou em 6 dias, no 7º descansou. Que Deus criou em 6 períodos, 6 eras. Tá? Existem algumas pessoas que, querendo adequar a doutrina da criação com a tese, a teoria da evolução, dividiu os dias em eras, períodos, né? Períodos geológicos, períodos, enfim, da Terra. E esses períodos são períodos enormes, né? E que em cada um desse período, então, no primeiro período vai surgir lá os seres marinhos. Tanto é que daí a tese que da água que vem, os peixes vão saindo lá, cria perninha e tal. Vocês já ouviram isso? E depois ele começa a respirar, desenvolve um sistema respiratório
que ele não precisa mais agora estar na água. Ele gosta tanto de ficar agora fora da água, e ele começa a se desenvolver, cria agora perninha, bracinho, depois ele começa a subir em árvore, essas coisas todas. Aí então, aí depois começa a criar asa e ele voa. Então, é o período, é a evolução, dizendo então que depois de milhares e milhares e milhões de anos, as coisas foram assim evoluindo. Então, muitos teólogos querem harmonizar a ciência com a teologia. Só tem um detalhe. A Bíblia, lá em Gênesis, ele não nos dá o espaço para isso, porque ele usa um termo no hebraico, que esse dia é um dia literal de 24 horas. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Portanto, não é períodos, mas sim dia mesmo. É forçação de barra, aplicar uma palavra, fugindo de uma regra da exegese, a palavra diz o que ela quer dizer, para dizer uma outra coisa. Ela poderia ter usado uma outra palavra para se referir a eras ou períodos, mas não é isso que é usado lá em Gênesis. Então, são 6 dias literais mesmo, 24 horas, que o texto, eu creio, porque o texto diz assim. Nós vamos, irmãos, encerrar por aqui. Eu não sei, então, se há alguma dúvida, alguma pergunta. Pelo silêncio dos irmãos, eu percebo que os irmãos estão cheios de dúvida ou não há dúvida nenhuma, né? Tá bom? Então, nós vamos orar ao Senhor Deus e assim vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Já antecipadamente agradecendo aí a presença virtual de todos que estão aí e que podem fazer perguntas, tá, irmãos? Podem perguntar, podem questionar. Se tiver ao nosso alcance em responder, estaremos tentando responder. Tá bom? Eu vou pedir ao nosso irmão Caleb que nos eleve a Deus em oração. Então, vamos orar. Senhor, mais uma vez, Tu nos reúnes para aprender de Tua palavra, para que, ó Senhor, mesmo distantes, possamos, ó Senhor, ter um pouco de comunhão com nossos irmãos. Por Cristo, Senhor nosso. Pedimos ao Senhor que nos dê o verdadeiro entendimento de Tua palavra. Nos faça, ó Senhor, entender as Tuas verdades e que Teu Espírito Santo as aplique ao nosso coração. Que nos dê a certeza de Tua verdade a cada dia e que nos dê fé a cada momento, para que possamos viver segundo a Tua palavra. Nós pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, então não percam o próximo estudo, nós vamos entrar na criação dos anjos, ou seja, estudo sobre angelologia, e depois nós vamos também entrar sobre o homem. Isso é extremamente importante para compreendermos uma antropologia bíblica, tá? Então, não percam os próximos capítulos. Que Deus os abençoe e uma boa noite a todos. Boa noite, pastor. Boa noite, meus irmãos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luciano.